Olá pessoal, eu sou Ícaro Sampaio e essa é mais uma atualização semanal do Endocrino Papers. Chegou a hora de fazer aquele resumo do que rolou de mais importante por aqui ao longo da última semana. Na segunda-feira, o Dr. Luciano publicou um texto comentando sobre a nova classificação da obesidade proposta pela SBEM em parceria com a ABESO. Para essa classificação, a gente vai precisar saber o peso máximo que o paciente já alcançou ao longo da vida. E a partir daí, vamos classificá-lo como obesidade reduzida ou obesidade controlada. Obesidade reduzida é aquele paciente que tem um peso atual menor que 95% do peso máximo que ele já alcançou ao longo da vida. E obesidade controlada é aquele que tem um peso atual menor que 90% daquele peso que o paciente já alcançou no seu máximo ao longo da vida. Essa recomendação de 95% e 90% é válida para pacientes que têm um IMC atual entre 30 e 40. Para pacientes com IMC maior que 40, a gente vai mudar um pouquinho esses pontos de corte. Obesidade reduzida seria aquele paciente que tem um peso atual menor que 90% do peso máximo que ele já alcançou ao longo da vida, e obesidade controlada, aquele paciente que tem um peso atual menor que 85% do peso máximo que ele já alcançou ao longo da vida. Então vejam que essa classificação ela vai além da questão do IMC. Ela leva em consideração o percentual do peso que o paciente já conseguiu perder, porque a gente sabe que isso vai ter impacto na melhora de comorbidades associadas à obesidade. É claro que a classificação tem algumas limitações, então a gente depende aí dessa lembrança do paciente, uma lembrança precisa do peso máximo que ele já alcançou ao longo da vida, mas enfim, tenta valorizar o peso que o paciente já conseguiu perder, até para que a gente consiga traçar melhor nossas metas terapêuticas e a nossa abordagem terapêutica para esse paciente. Até porque a gente sabe que o paciente que já conseguiu ter redução de peso vai ativar aí vários mecanismos que vão dificultar perdas de peso subsequentes. Na terça-feira, a gente liberou o nosso podcast, o que todo médico tem que saber sobre pré-diabetes. E a gente recebeu um convidado super especial, que foi o Dr. Rui Lira, que é um grande diabetologista brasileiro, e abordamos vários pontos relevantes do pré-diabetes, pontos de corte para diagnóstico, como implementar mudanças de estilo de vida, quando indicar a terapia farmacológica, será que metformina é a única opção para tratar pacientes com pré-diabetes? Como é que fica aí a questão da pioglitazona, liraglutida, cirurgia bariátrica? Como é que a gente vai acompanhar esses pacientes com pré-diabetes, uma vez que a gente comece o tratamento farmacológico? Tudo isso a gente discutiu lá, vale a pena dar uma conferida. Ainda na terça-feira, eu publiquei um texto no nosso site comentando sobre o impacto da sarcopenia na mortalidade de pacientes com diabetes tipo 2. A sarcopenia é atualmente definida como uma redução de 3 parâmetros: força muscular, massa muscular e queda do desempenho físico, sendo que essa queda do desempenho físico entra como um fator de gravidade. E eu sei que não é novidade para vocês que a sarcopenia está associada com vários desfechos negativos, incluindo mortalidade. Mas saibam que a gente não tinha até então um grande estudo de longa duração que avaliasse o impacto da sarcopenia na sobrevida global de pacientes com diabetes mellitus tipo 2. E aí acabou de ser publicada a maior e mais longa coorte de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 para avaliação da mortalidade relacionada à sarcopenia. E o que foi observado nessa coorte? A mortalidade entre os pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e sarcopenia foi cerca de 25%, enquanto a mortalidade global naqueles pacientes com diabetes tipo 2 sem sarcopenia foi de cerca de 19%. Então a gente observou um maior risco de mortalidade entre pacientes que tinham diabetes e sarcopenia, isso mesmo após ter sido realizado ajustes aí para idade, sexo, complicações relacionadas ao diabetes. O estudo tem uma limitação, que foi o fato de que a população era predominantemente asiática. Na verdade, era toda uma população de pacientes asiáticos. E aí fica um pouco difícil extrapolar isso para outras populações. No entanto, a gente não pode negar as evidências crescentes que temos aí sobre associação de sarcopenia e mortalidade em pacientes com diabetes, e temos que aprender a abordar a sarcopenia no nosso plano terapêutico do paciente com diabetes mellitus. Na quinta-feira, o Dr. Eric Trovão publicou um texto
falando sobre a suplementação oral de cálcio e sua associação com desfechos cardiovasculares em pacientes com estenose aórtica. Na última década, a suplementação oral de cálcio tem sido alvo de muita polêmica, principalmente considerando seu efeito sobre o sistema cardiovascular. E aí teve um trabalho recente publicado na revista Heart que veio colocar mais lenha nessa fogueira. Nesse trabalho, idosos com estenose aórtica leve a moderada foram divididos em 3 grupos. Aqueles que receberam nenhum tipo de suplementação, aqueles pacientes que receberam apenas suplementação com vitamina D e aqueles que receberam suplementação de vitamina D e cálcio. E nesse grupo, que recebeu vitamina D e cálcio, houve maior mortalidade cardiovascular e também uma maior necessidade de troca valvar. Prestem atenção, porque nós estamos falando de pacientes idosos com estenose aórtica e alto risco cardiovascular. Então não dá para a gente dizer que vamos ter esses mesmos desfechos em pacientes saudáveis ou pacientes de baixo risco cardiovascular. Mas o que o estudo traça para a gente, o que o estudo diz para a gente, é que a gente deve aí começar a pensar em evitar a suplementação oral de cálcio para esses pacientes idosos com alto risco cardiovascular e estenose valvar, no intuito de reduzir mortalidade e também reduzir desfechos negativos relacionados à válvula aórtica. Então veja que foram trabalhos bem interessantes, avaliando diferentes aspectos e diferentes sub-áreas aí da endocrinologia, entre a segunda, terça, quinta-feira, além de um podcast imperdível na nossa terça-feira. Se você gostou de algum desses temas em particular, vai lá, confere, deixe seu comentário, fala o que é que achou e não esquece de compartilhar essa atualização semanal com seus amigos. Até a próxima semana.